queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um tema muito especial que o Senhor colocou no meu coração, que é de pais para filhos perdidos, amém? Antes de começar o vídeo, já se inscreve no meu canal, se você gostar desse vídeo, deixa seu like, e se você quer receber as notificações todas as vezes que um vídeo meu é postado, ativa o sininho, beleza? Bom, gente, vamos começar. Na palavra do Senhor diz em Isaías que Deus disse: ainda que sua mãe viesse a se esquecer de ti, o seu nome está gravado nas palmas das minhas mãos e eu não me esquecerei de ti. Na palavra do Senhor diz que Deus conhece cada estrela e a chama pelo nome. Existem mais estrelas no céu do que seres humanos. Na palavra do Senhor diz que Deus conhece cada fio de cabelo, Ele sabe quantos fios de cabelo tem em cada cabeça. Ou seja, cada um de nós somos especiais para Deus. O seu filho, ele é importante para você. Viu, mamãe? Viu, papai? Eu não tenho filhos, mas eu sei o que os meus pais passaram para que hoje eu estivesse aqui, para que hoje eu seria a querida Dani, uma influenciadora cristã. Os meus pais tiveram créditos na minha história, claro que tiveram. Bom, eu vou compartilhar com vocês o que meus pais passaram para que isso edifique a tua fé e você não venha desistir da salvação do teu filho, da conversão do teu filho, para que você nunca venha entregar ou desistir do teu filho. Amém? Ou do teu marido, seja o que for. Nunca venha desistir de alguém da tua família. Amém? Bom, gente, há 28 anos atrás, eu tenho 27, mas daqui a uns meses vou fazer 28, então eu já conto 28. Há 28 anos atrás, o meu pai e minha mãe se casaram e eles me tiveram como primeira filha. E os meus pais, eles eram católicos. Minha mãe e meu pai, eles eram católicos. Porém, eles tinham uma vizinha que era evangélica e essa vizinha sempre fazia cultos caseiros. E teve um dia que ela foi e convidou o meu pai e a minha mãe para irem participar de um culto e eles aceitaram. Chegando neste culto, eu era bem pequenininha, tinha acabado de nascer, recém-nascida. E o meu pai me disse isso depois de 22 anos. O meu pai me disse isso durante minha vida inteira. Eu não sabia que isso tinha acontecido, o que eu vou falar para vocês agora. Só que o meu pai me disse isso depois que eu me converti. E o meu pai me disse assim: filha, quando eu e sua mãe nós estávamos casados, nós fomos em um culto caseiro. Você era recém-nascida e lá tinha um profeta. E esse profeta, ele era do Rio Grande do Sul, não conhecia ninguém, estava ali a convite dos irmãos. E esse profeta, quando você estava no colo da tua mãe, ele te apontou e disse: essa criança, ela é escolhida de Deus antes mesmo de ser feto para uma grande obra na terra. Gente, o meu pai e minha mãe na hora não entenderam nada, porque eles não conheciam a palavra. Eles falaram amém, porque acharam a palavra bonita, tipo, nossa, né, minha filha é especial. Mas eles nem sabe, tipo, nem ligaram, sabe? Beleza, meu pai e minha mãe terminaram, como vocês sabem, depois de 2 anos assim, juntos, eles terminaram. E eu passei por tudo que passei. O meu pai se tornou um pai ausente, a minha mãe, infelizmente, se tornou uma mulher extremamente depressiva. E eu cresci do jeito que eu cresci. Como vocês sabem, aos 7 anos eu fui abusada sexualmente, minha infância foi deturpada, foi roubada, foi violada. A minha adolescência foi uma revolta, uma rebeldia total, um caos total. Aos 13 anos eu comecei a fumar maconha, comecei a fumar cigarro, comecei a beber. Aos 15 anos já estava fumando maconha, já estava cheirando cocaína. A ponto da minha vida ir só piorando e piorando e piorando e piorando. Porém, quando eu tinha uns 12 aninhos de idade, o meu pai ele se converteu. E o meu pai, ele teve um encontro com Deus e ele virou evangélico. E o meu pai começou a receber muitas profecias em relação à minha vida. O meu pai, ele não tinha contato comigo. Nós não tínhamos uma vida íntima, era só oi, tchau. Porém, Deus começou a usar vários profetas para dizer para o meu pai sobre mim. E o meu pai me disse que os profetas falavam assim para ele: homem, Deus manda te dizer que você tem uma filha mais velha. E essa menina, ela é escolhida de Deus para uma grande obra na terra. Porém, antes dela ter um encontro verdadeiro com Deus, ela vai sofrer muito. Mas o que Deus te pede é: sempre ore por ela. Porque o testemunho dela vai salvar muitas almas. Deus vai usá-la poderosamente.
Então o que Deus te pede é, sempre ore por ela, sempre interceda por ela, porque Deus vai fazer a obra. E quando meu pai recebeu essa profecia, eu tinha em torno de 14 anos, eu já estava começando a me perder, eu já estava começando a ficar extremamente perdida. Quando meu pai recebeu essa profecia, ele ficou feliz, lógico, e ele começou a orar, interceder por mim, mesmo não tendo contato comigo, ele começou a orar, interceder, orar, interceder. Gente, eu só fui piorando, sério. Dos meus 14 anos, entrou 15 anos, até os 21, meu Deus. Eu só fui piorando, piorando, piorando. Eu só fui piorando a ponto de usar crack, a ponto de me tornar alcoólatra, a ponto de me tornar bissexual, a ponto de virar prostituta, a ponto de... Cara, eu era uma menina totalmente sem esperança. E o meu pai sempre orando, sempre orando. E eu lembro que quando eu tinha uns 18 anos, eu já trabalhava na boate como garota de programa. Eu lembro que eu tive um sonho, e esse sonho foi muito forte. Eu sonhei que eu morria em um acidente de carro. E no sonho eu estava no meu próprio velório. E eu lembro que no sonho eu vi muitas pessoas em um caixão. E eu começava a falar com as pessoas, eu falava, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu via uma nuvem escura, uma nuvem densa no meio daquele velório, uma tristeza, um vazio, uma frieza. E pessoas chorando em volta do caixão. E eu tentando falar com as pessoas, falando, o que aconteceu? Quem morreu? Alguém fala comigo, alguém me responde. Ninguém me ouvia, ninguém me via, ninguém me dava atenção. E eu lembro que eu saí correndo e entrei dentro de um banheiro e me olhei no espelho. E quando eu me olhei no espelho, eu estava totalmente cortada, toda machucada, toda rasgada. E ali eu vi, toda ensanguentada, e ali eu vi que quem tinha morrido era eu. Eu estava morta, era eu que estava no caixão. E eu lembro que nesse sonho eu comecei a me desesperar. Tipo, eu comecei a chamar as pessoas, tipo, eu tô aqui, por favor, fala comigo, por favor, eu tô aqui. E eu lembro que ninguém me ouvia. E eu comecei a caminhar, sabe, totalmente perdida, sem direção. E veio um homem na minha direção, um homem todo de branco, um homem alto, bem sério. Ele chegou até mim e falou assim, Dani, eu te escuto. Aí eu falei assim pra ele, o que aconteceu? Por que ninguém tá me ouvindo? E ele falou, calma, Deus está te dando mais uma chance, mas é por causa das orações da tua mãe. É por causa da tua mãe que Deus está te dando mais uma chance. E nisso eu falei para ele, mas quem é você? Eu falei, quem é você? Qual é o teu nome? E ele me disse, Pedro. E eu acordei, ele me respondeu esse nome. E aí eu acordei e nesse dia que eu tive esse sonho, eu estava dormindo na casa da minha avó, porque quando eu morava em São Paulo e me prostituía, eu me prostituía de segunda a sexta. Final de semana eu vinha para a minha cidade de Guararema. E nesse tempo eu morava com a minha avó. E eu lembro que eu acordei, minha avó era muito católica. E eu falei pra ela, vó, eu sonhei isso e aquilo. Eu sonhei que o cara era Pedro. E ele falou que Deus estava me dando mais uma chance por causa da minha mãe. E eu lembro que minha avó começou a chorar muito, muito, muito. E minha avó olhou pra minha cara e falou assim, filha, você não tem noção. Quem falou com você foi Pedro. Na Bíblia diz que Pedro ele tem a chave da porta do céu. A minha avó era muito católica, sabe? E eu fiquei assustada assim, tipo, nossa, meu Deus, vó. E minha avó chorou muito, sabe? Eu acho que ela entendeu ali que realmente era Deus e eu, por ser adolescente, coração duro, eu só fiquei assustada com o sonho, mas na hora nem... Mas, tipo, até hoje eu não esqueço, sabe? Tanto que me marcou esse sonho, o tamanho do temor que eu senti, né? E beleza. E, gente, eu só fui piorando, mesmo depois desse sonho, eu só fui piorando, piorando, piorando. E até que, finalmente, aos meus 21 anos... eu tive um encontro verdadeiro com Deus. A minha avó não chegou a ver a minha conversão, só que antes da minha avó morrer, a minha mãe sofria muito comigo, porque, gente, quando eu bebia, eu ficava muito louca, eu vivia bêbada e o jeito que eu bebia não era normal. Quando eu bebia, Satanás me humilhava de um jeito tão grande, a minha humilhação pública foi tão grande, que quando eu bebia, é pesado o que eu vou falar, mas é realidade, para você que está passando por isso, eu vou expor aqui, não tenho vergonha não, porque é meu testemunho. Quando eu bebia, gente, eu ficava toda mijada, toda vomitada, toda rasgada, toda borrada, sabe? E subia, andava na rua sozinha, toda
estrupiada. E minha mãe via tudo aquilo. Minha mãe chorava, sabe? Minha mãe ia atrás de mim muitas vezes na rua, me buscar bêbada, me buscar drogada, sabe? E ninguém falava palavras de esperança para minha mãe. Todo mundo falava, essa menina tá perdida, acabou, essa menina não tem mais jeito não. E minha mãe, ela sofria tanto, porque a minha mãe um dia, depois que eu me converti, minha mãe me disse assim, filha, quando você era criança, eu sabia que você era diferente. Eu sabia que você era especial, porque você era muito diferente, você era muito pura quando você era criança, você era diferente das outras crianças. Você sempre tratou muito bem os animais, você sempre foi muito carinhosa, você sempre foi muito obediente, você sempre foi muito educadinha, muito amorosa. Então você era uma criança diferente e quando eu olhava para você, eu sentia que você ia ser alguém grande, sabe? Quando eu olhava para você, filha, quando você era criança, eu sentia que você ia ser uma grande mulher ainda, sabe? Que você ia vencer tanto na vida. Eu olhava para você e eu sentia isso muito forte no meu coração. Mas quando eu comecei a ver você se perdendo, se destruindo, tendo overdose, gente, eu cheguei a ter overdoses. Sabe, várias vezes minha mãe ia me buscar na rua de cinta na mão e me enfiava debaixo do chuveiro. E eu, endemoniada, falava um monte de palavrão para ela, mandava ela tomar naquele lugar, chamava ela de um monte de palavrão. E ela só chorava e tava lá, ó, não desistia de mim, cuidava de mim, católica, viu? Para você ver que Deus não é religião, não. Mãe, oração de mãe é poderosa, ok? Meu pai evangélico sempre orando por mim e minha mãe católica sempre orando por mim. E, para vocês terem uma ideia, gente, a minha avó antes de morrer, minha mãe ela chorava tanto por causa de mim, que minha avó falou assim para minha mãe, filha, eu não vou estar aqui, mas a Dani vai mudar. Ela vai se arrepender de tudo que ela está fazendo. Eu não vou estar aqui para ver não, mas você vai ver, ela vai mudar. E, cara, a minha avó profetizou ali naquele momento, era Deus usando minha avó, entendeu? E minha avó morreu, ela não chegou a ver minha mudança, mas depois que minha avó morreu foi quando eu comecei a mudar. Então, gente, hoje eu sou o que sou, hoje faz 7 anos que eu fui liberta das drogas, do álcool, fui liberta de toda a rebeldia, de toda a revolta. Vocês conhecem meu testemunho. Fui liberta da prostituição, fui liberta de traumas, curada, restaurada, restituída. E hoje eu sou a mulher que minha mãe já sentia que eu seria desde a minha infância. Amém? Então você, pai e mãe, que olha para o teu filho e sabe do potencial dele, você que conhece o teu filho, você sabe, meu filho, ele tem potencial, meu filho tem um bom coração, o meu filho, se você sentir isso, saiba que isso não é da tua carne, isso é de Deus para a tua vida. E o que eu tenho para te dizer é, não desista do teu filho. Porque do mesmo jeito eu sou prova viva, olha para mim, eu sou carta viva, eu sou um testemunho real do poder de Deus, eu sou um testemunho real da intercessão, da oração de um pai e de uma mãe, amém? O meu pai, ele nunca precisou me procurar, porque eu creio que se meu pai me procurasse na minha adolescência, eu ia mandar ele tomar naquele lugar, porque eu era muito rebelde, mas o meu pai sempre orou por mim. O que meu pai pôde fazer por mim naquele momento era dobrar o joelho dele e sempre orar por mim. E ele sempre orou. E o meu pai, quando ele viu a minha conversão, ele me contou tudo isso, contou de todas as profecias que ele tinha recebido em relação à minha vida. E ele chegou a me dizer, ele falou, filha, eu sempre orei por você, eu sempre intercedi por você, porque Deus me deu a ordem de interceder por você. Só que chegou num ponto que você estava tão perdida, chegou num ponto que você estava tão suja, tão pecadora, que eu, mesmo com a profecia, eu perdi a esperança. O meu pai me falou que chegou num ponto que ele não acreditava mais que eu ia mudar. Que ele chegou a pensar que a profecia era falsa. E aí, Deus cumpriu. E aí, Deus fez. Depois do quê? Depois de 21 anos, Deus cumpriu e Deus fez. Hoje, minha mãe morre de orgulho de mim. Hoje, meu Deus, a minha mãe, ela, cara, além dela ser minha melhor amiga, ela tem tanto gosto de me chamar de filha. Ela fala de boca cheia, minha filha é a querida Dani, minha filha é youtuber, minha filha ajuda um monte de gente, minha filha é um anjo na minha vida, sabe? Eu não tô falando isso pra minha glória não, tô falando isso pra glória de Deus. Porque todo o sofrimento que minha mãe passou não se compara ao que ela vive hoje. Minha mãe é extremamente feliz. Amém? Por quê? Porque ela nunca desistiu de mim. E meu pai, eu e meu pai, a gente ainda não tem um contato
que eu queria ter, mas eu creio que futuramente nós teremos. Mas eu sei que meu pai também tem muito orgulho de mim hoje. Amém? Então o que eu tenho para te dizer é, pai, mãe, não desista do teu filho. Não desista do teu filho. Não desista do teu filho. Sempre ore, jejue, por mais que ele piore, mesmo que ele vá para uma cadeia. Não pare de orar, não pare de orar, não pare de orar. Pode passar o tempo que for, pode passar décadas. No meu caso, passaram-se 2 décadas. Deus fez, Deus fez. E Deus fará na tua vida, Deus vai honrar a tua oração, Deus vai honrar a tua fé. Nunca duvide do poder da oração de um pai e de uma mãe. Amém? Nunca duvide do teu poder, da tua autoridade como mãe sobre o teu filho, da tua autoridade como pai sobre o teu filho. Satanás não tem autoridade sobre o teu filho, não tem. A autoridade maior foi concedida por Deus a ti. A autoridade é tua. Deus te deu autoridade sobre os teus filhos. Não permita que Satanás toque. Nunca. Sempre ore e nunca desista até que você colha os frutos da tua oração. Amém? É isso, gente. Que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Beijos, a paz. Amo vocês. Que Deus os abençoe.